O tema que nós trabalhamos no culto de hoje é o tema o pecado, né? E as suas influências, né? Trabalhamos aí 3 terminologias no hebraico e ali no Antigo Testamento, que foi o ratá, o pechá e o arrom. E ali, trabalhando ali essas terminologias, quantas vezes ela aparece ali no Antigo Testamento e o seu significado. E nós trabalhamos aí que o pecado, ele não pode ser considerado como algo bom, porque alguns dizem assim, não, o pecado é bom, por isso que as pessoas praticam. Não, o pecado não é bom. Bom só existe um, que é Deus, como diz a sua palavra. Então o pecado ele é ofensivo, ele é destruidor, ele destrói famílias, né? Ele destrói casamentos, ele destrói vidas financeiras, destrói vidas pessoais. Quantas pessoas aí você percebe que estão presas por causa da influência do pecado? E nós trabalhamos também 3 estágios que Deus trabalha na vida do ser humano. Primeiro, quando nós aceitamos a Jesus, Deus ele justifica a gente o quê? É o processo de justificação. Ele nos liberta da condenação do pecado. Segundo, trabalhamos o termo também da santificação. Deus ele vai trabalhando na vida da gente a questão da tirando a influência do pecado. E o terceiro, nós trabalhamos também que um dia, quando Jesus voltar, não existirá mais pecado. Então Deus vai livrar a gente da presença do pecado. Então já nos acompanha aí, já se inscreve aí no nosso canal, ative aí as notificações para você receber o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo para que a mensagem do Senhor continue sendo espalhada aí por vários lugares. Que Deus abençoe você e a sua família. A tua santa unção quebranta minha alma, o meu coração. Diante do altar, preciso me humilhar pra me purificar, ser somente teu. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto clamor.
Então, meus irmãos, como a música mencionou, né? A gente precisa desse batismo, né? O batismo do Espírito Santo, né? Esse autoclamor, ele precisa ser uma realidade na vida de cada um de nós, né? Mas é bem verdade que a gente sabe que não é tão simples a gente praticar, né? É simples falar do que a gente precisa, mas a prática a gente sabe que já é um grande desafio para cada um de nós. Mas tem um amigo meu que disse uma frase uma vez que nunca mais esqueci. Ele falou assim: é, não importa a velocidade que você esteja indo, o que importa é que você continue andando, né? Porque quando você olha para a sua vida e aí você percebe que você não está onde você gostaria que Deus estivesse, né? Você não está onde Deus gostaria que você estivesse, no estágio espiritual, mas também você não está de onde você começou. Você não está lá no início, você está numa caminhada, né? Você está avançando, né? E a gente precisa realmente avançar no que diz respeito à nossa comunhão. E o que nos faz avançar é exatamente o poder do Espírito Santo, né? Então, se você consegue digitar, você pode colocar o seu pedido aí no chat, né? Se não, no momento da oração, antes da gente orar, você pode abrir o seu áudio e fazer o seu pedido, para que a gente possa orar, pedindo a Deus aí pela sua vida, pela sua família, pelos seus pedidos, né? Porque, de fato, nós sempre temos alguma coisa para pedir para Deus, né, irmãos? Nós somos muito pidões, né? A gente é muito pidão, né? A gente é o tempo todo pedindo algo para Deus, né? E se Deus pedisse algo para você, você estaria disposto a atender? A gente precisa realmente entender que Deus ele também espera, né? Ele espera, tem uma reação, né? Ele espera uma reação de cada um de nós diante do mundo espiritual, né? Ele espera uma reação diante de cada um de nós, que a gente venha realmente voltar os nossos olhos para Ele. Vamos começar fazendo uma oração, antes da gente fazer aqui a nossa meditação. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã de vida. Muito obrigado, Senhor, pela noite, pelo descanso, pelo despertar. Existem muitas pessoas, Senhor, espalhadas por esse mundo que não teve a oportunidade de despertar neste dia. Existem muitos que estão sendo velados neste momento. Muitos serão enterrados durante esse dia. E a gente sabe que a oportunidade de acordarmos com mais um dia de vida, ter a oportunidade de nos achegar a Ti, de desenvolver um relacionamento contigo, nos é concedido nesse dia. E nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude para que a gente venha aproveitar esse dia, o dia de preparação para o Santo Sábado, Senhor, para podermos estar diante do Senhor, colocando a nossa vida à disposição do Senhor. Sabemos que a gente precisa, Senhor, do batismo do Espírito Santo. E é uma luta, Senhor, porque a gente sabe que o inimigo ele luta, batalha para trazer o desânimo, para trazer a desistência para os teus filhos, para que a gente não venha alcançar o propósito que o Senhor espera de cada um de nós, que é exatamente esse estágio espiritual, onde nós podemos receber o batismo do Espírito Santo. E até receber, Senhor, é um caminho para poder percorrer. E muitas vezes nesse caminho nós tropeçamos, caímos, e nós queremos pedir ao Senhor força do alto, a força do céu, para nos levantar, para nos erguer, para que a gente continue avançando e assim a gente consiga participar, Senhor, desse alto clamor, clamar a Deus pela nossa vida, pela vida da nossa família, clamar a Deus pela igreja, Senhor, que o Senhor traga um reavivamento para a tua igreja, Senhor, para que assim nós consigamos entender que o tempo que nós estamos vivendo, Senhor, são tempos emprestados, tempos difíceis e que o Senhor está às portas e que a gente não pode perder a oportunidade de ser salvo. Abençoe aqui o nosso culto, que seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês têm acompanhado aí Eu não sou de assistir muito jornal, né? Porque assim, o jornal televisivo é assim, até você ter a notícia que você precisa, eles colocam ali um monte de notícia ruim, né? Às vezes você está esperando a notícia ali, uma coisa importante, sobre economia, sobre saúde, sobre alguma coisa, e ali até chegar aquela notícia que você espera, é tanta notícia ruim, né? E parece que o jornalismo, ele sobrevive só de desgraça, né? Só de notícia ruim. E sempre quando a gente para poder assistir aí um jornal, a gente vê que as notícias elas não são animadoras, né? Elas são desanimadoras. Essa semana mesmo, não sei se vocês acompanharam, aconteceu um terremoto ali na Venezuela, aqui dentro da América do Sul, né? Um terremoto ali que matou ali centenas de pessoas, né? Um terremoto assim gigantesco, né? Então a gente percebe que as coisas estão acontecendo, né? Inclusive,
Se eu não estiver enganado, aqui no Pará também foi atingido também esse terremoto. Parece que em Belém teve um pequeno abalo ali em Belém. Então você vê que as coisas elas estão afunilando, né? As coisas estão apertando e o povo de Deus ele está disperso, né? A gente percebe que o povo de Deus está assim, em relapso, né? As pessoas estão assim, distraídas, né? A palavra certa é essa, na verdade, estão distraídos. Satanás, ele é especialista na distração. Ele não quer que você se concentre em buscar a Deus, em colocar a vida nas mãos de Deus, então ele lança as distrações. E essas distrações, ela vem de diversas maneiras, né? Pode ser aquele tempo que você passa ali vendo vídeos na internet, aqueles videozinhos rápidos, né? A distração pode ser o momento que você passa envolvido demais com tanta coisa, não tem necessidade de você correr tanto, se envolver tanto com trabalho, com tanta coisa. Tem o seu trabalho, mas aí tem gente que se sobrecarrega demais, termina o trabalho, faz outro, corre atrás de outro e fica naquela correria e não tem tempo para Deus. É outra maneira também de Satanás distrair as pessoas, né? Você vê a Copa do Mundo, né? Alguns até dizem, né? É Copa do Mundo, né? Então é do mundo, né? Não pertence a gente, né? Eu não sei se nessa quarta-feira, se você teve a oportunidade de ir à igreja, eu estive pregando ali no Residencial Brasília, nós tínhamos ali acho que umas 10 pessoas, né? E as igrejas vazias. E aí a nossa pergunta, né? Onde é que está o povo que está aguardando a volta de Jesus, né? Era para estar na igreja, né? E alguns deixaram de ir à igreja justamente para assistir um jogo, né? E a gente percebe que são essas distrações que estão levando o povo de Deus a perder exatamente o foco. O foco daquilo que é mais importante, né? Não estou dizendo que a pessoa não deve assistir um jogo e tal, não estou dizendo isso, né? Mas eu estou dizendo que a gente tem que ter muito cuidado, porque o volume de distrações que Satanás tem lançado é um volume muito grande, né? Porque ele não quer que você tenha tempo para orar, ele não quer que você tenha tempo para meditar na palavra de Deus, ele não quer que você tenha tempo para ir para a igreja, nem disposição, ele não quer que você tenha essas coisas. E aí ele vai desviando as pessoas do caminho justamente por essa questão. E hoje eu não vou trabalhar aquele tema que nós trabalhamos sobre a chuva serôdia, né? Hoje eu quero trabalhar sobre aquilo que mais tem atrapalhado da gente poder desenvolver uma comunhão com Deus, que é exatamente pecado, né? Eu quero trabalhar hoje a palavra, não só a palavra pecado, mas também a terminologia de pecado e o que ele pode realmente trazer, né? O que é que ele está causando na vida do ser humano. E aí a gente vai ler Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos, se você tiver com a sua Bíblia aí. Nós vamos ler vamos ler o capítulo 6, alguns versos. O livro de Romanos, ele é muito interessante, irmãos, porque ele é o livro que ele trabalha justamente a justificação pela fé. Paulo, ele trabalha aqui no cerne do seu livro, é claro que é a pessoa do Senhor Jesus, mas ele trabalha também aqui justamente a questão de pecado, lei, né? E também trabalha a questão da justificação pela fé. Porque a única maneira de nós sermos justificados, né? Diante de Deus é se nós formos a Jesus, não confiados em nossos méritos, mas confiados no mérito de Cristo, que é o único que pode perdoar os nossos pecados. E aqui no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, ó, ele já começa com uma pergunta, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E aí ele já responde, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aí lá no verso 23, que é um verso mais conhecido por cada um de nós, que é que diz? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Algumas coisas importantes nesses versos que nós acabamos de ler. Primeiro, a palavra morte. Aí você vai ver que no texto
ele vai mencionar a terminologia morte, morremos, né, morrer, várias vezes no texto, porque aqui o sentido principal é o quê? Mostrar que o pecado, primeiro que ele fala aí do batismo, né? Quando a gente aceita Jesus como nosso único Salvador, a gente ali, como nós conhecemos, nós estamos morrendo ali para o pecado, né? A gente está deixando a nossa vida pecaminosa, né? A pessoa que vivia lá no mundo, e aí ela está começando uma vida nova ao lado de Jesus. É vida nova, é uma nova criatura. O próprio texto mostra aqui que a gente tem que viver em novidade de vida. Porém, irmãos, a gente percebe que nem sempre a realidade ela realmente acontece na vida do ser humano. Ela acontece no dia do batismo, mas você percebe que tem muitos seres humanos que mesmo depois do batismo, ele continua vivendo da mesma maneira. Eu estou até fazendo um sermão, não sei se vai dar para pregar amanhã, estou terminando o sermão, provavelmente eu vou pregar aí no Bom Jesus. Esse sermão ele fala sobre, o tema dele é assim, lobos vestidos de pele de ovelhas. Porque na verdade, irmãos, o que é que acontece? Todos nós somos, antes de aceitar a Jesus, todos nós somos lobos, né? Nós só nos tornamos, de acordo com a Bíblia, filhos de Deus quando nós realmente nos batizamos. Ali você dá um posicionamento, você toma uma decisão de que lado você quer estar, que é do lado de Jesus. Enquanto a pessoa não passa pelo batismo, né, ela não se torna, na verdade, ela é filho de Deus, mas ela não se torna um herdeiro da promessa que Deus prometeu para ela, porque essa promessa ela só é recebida para aqueles que se posicionam, diante de Deus. E aqui Paulo fala que a gente não pode viver em constante pecado para que a graça de Deus ela seja abundante. Não existe aquele negócio, quanto mais pecado, mais graça. Pecado é pecado e acabou. E tem gente que fala assim, não, quanto mais longe eu for, mais Deus vai trabalhar para... Sim, isso é uma verdade. Deus vai trabalhar constantemente para salvar o ser humano. Porém, existe uma diferença entre o pecado e o pecador e o pecadeiro. O pecador, todos nós somos. Todos nós somos pecadores, vamos ser até a volta de Jesus. Porque nós temos uma natureza dentro de nós que conspira constantemente para levar a gente o quê? A pecar. Até Lutero, acho que é de Lutero essa frase, que diz assim que quando eu me batizei, eu pensei que o velho homem tinha morrido. Né? Porque lá nas águas ali a gente fala, né? Ali está morrendo a velha natureza, você está morrendo para o mundo, né? E agora está vivendo para Cristo. E ele termina assim, quando eu me batizei, eu pensei que o velho homem tinha morrido, mas aí eu descobri que o desgraçado sabe nadar. E a verdade é essa mesmo, irmãos. A gente pensa que depois que a gente batiza, que tudo vai estar resolvido, né? Que vai ser uma novidade, é para viver em novidade de vida. Mas você percebe que é totalmente diferente? Existem pessoas hoje que estão dentro da igreja, voltando aqui ao tema do sermão que eu falei para vocês, que eu estou desenvolvendo. Existem pessoas que estão dentro da igreja que são ovelhas, né? Que são lobos vestidos de pele de ovelhas. Porque são pessoas que entenderam que precisam ser salvos, entenderam que precisam entregar o coração a Jesus, mas elas vivem uma vida dentro da igreja, porém elas não aceitam a graça suficiente de Deus para mudar a vida dela. Ela não aceita Deus mudar o seu comportamento, a sua natureza. E aí ela deixa a natureza dela dominar a vida dela. E aí, dentro da igreja, o que é que acontece? As pessoas, muitos, em vez de serem ovelhas, elas se tornam lobos. O que é um lobo? O lobo é uma pessoa que sabe que ela precisa devolver o dízimo, ela não devolve, estando dentro da igreja. É um lobo vestido de ovelha, com pele de ovelhas. Ela sabe que o dízimo é correto, mas ela não devolve, porque ela não quer. Uma ovelha, um lobo vestido de pele de ovelha, é aquela pessoa que sabe que o sábado é o dia do Senhor, que deve ser guardado, mas ele guarda do jeito dele. Sexta-feira à noite bota gasolina no carro, na moto. Sexta-feira à noite ela não teve jeito, eu vou ter que comprar, vou ter que fazer isso e aquilo. Não se programa, não tem uma programação. E o sábado já perdeu o sentido. Uma pessoa que é lobo vestido em pele de ovelha é aquela pessoa que está dentro da igreja e ela torna a igreja uma igreja o quê? Tóxica, uma igreja doente por causa do comportamento dela. É uma pessoa que persegue o irmão, que fala coisas que não devia, e o irmão está lá sofrendo, o irmão está ficando doente por causa do comportamento daquela pessoa. Então, quando a gente entra aqui um pouco mais, de forma mais profunda na questão do pecado,
O pecado, na sua terminologia, na teologia, ela tem vários significados. No Antigo Testamento, eu separei aqui pelo menos três, né? A primeira, no Antigo Testamento, palavra, no original, é a palavra ratá, né? A palavra ratá no original, que ela significa o quê? O significado básico dela é o quê? Errar o alvo. O que é errar o alvo? Você aceitou a Jesus e você está andando naquela direção. Só que aí na sua trajetória você acaba o quê? Se desviando para a direita, para a esquerda. Você errou o alvo. Você deixou de continuar, né, a perseguir, a avançar na proposta que você aceitou um dia, que é seguir a Jesus, né, ir na direção de Jesus, olhar para cima, olhar para o alto e se preparar para a volta de Jesus. E aí aquela pessoa fica caindo, né, vacilando o tempo todo, porque assim, o cair e o vacilar, ele é completamente normal, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa. O grande problema é o ser humano gostar daquela condição. Esse é o grande problema. O grande problema é o ser humano gostar do pecado. E outro dia eu vi uma pregação aí nos grupos da igreja, que um pregador falou assim, ele falando sobre pecado, ali falando sobre a questão do filho pródigo, e observando ali ele pregando, ele falou assim, irmãos, o pecado é bom, né? Por isso que as pessoas praticam que o pecado é bom. Não, irmãos. Essa frase ela está errada. O pecado não é bom. O pecado ele é ofensivo e o pecado ele é destruidor. Por quê? Porque o pecado causou a morte de Jesus, então ele não pode ser bom. Mas ali eu entendo, né? O pregador deve ter falado assim, o pecado é bom porque as pessoas praticam, né? Mas o termo certo é a gente não dizer que o pecado é bom. Por quê? Porque o pecado separa a gente de Jesus, o pecado destrói famílias, o pecado leva à morte, porque o que a Bíblia fala? Que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que o pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus. Então a gente não pode ter essa mentalidade que pecado é bom. Não é bom, irmãos. Uma pessoa que dizer assim que o pecado é bom, né, no sentido literal, é porque realmente ela perdeu o sentido da salvação e ela perdeu o quê? A vivência e o sentido o quê? De que bom somente é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é bom. Ele é bom o tempo todo, irmãos, porque se Jesus ele fosse agir conforme a sua justiça sobre cada um de nós, nenhum de nós estaremos aqui para poder contar a história. Porque, de fato, o pecado ele traz o quê? Separação entre nós e Deus. O pecado nos afasta do propósito principal, que é a palavra que eu falei para vocês aqui, que é o ratá, que é o errar o alvo. Jesus está falando, ó, filho, anda aqui nessa direção. Filho, vai aqui, ó, para frente. E a gente vai para a esquerda, vai para a direita. Às vezes regride, né? Tem pessoas que têm pecados que se arrastam durante a vida inteira, não consegue se libertar. E aqui, Paulo, no livro de Romanos, ele apresenta aqui que o pecado é que a gente precisa, cada dia, matar esse miserável, que é essa natureza pecaminosa, irmãos. O pastor Bulhon, no livro Conhecer Jesus é Tudo, ele diz que nós temos duas naturezas, né? E essas duas naturezas, ela é considerada como se fosse o quê? Dois leões enjaulados, né? E esses dois leões, todos os dias você tem a oportunidade de alimentá-los. Mas imagine que um você vai dar alimento, né? Comida, carne ali todos os dias e água, e o outro você vai passar a semana toda dando só água. E aí no final de semana você vai colocar os dois para se degladiarem, para brigar. Quem é que você acha que vai vencer essa batalha? Aquele que foi alimentado. A mesma coisa é as naturezas que tem dentro de nós. A natureza que vai vencer é a natureza que está sendo alimentada. Quando você vê uma pessoa mergulhada no pecado, é porque a natureza pecaminosa está sendo alimentada constantemente. Irmãos, ninguém comete pecado da noite para o dia. Não, acordei hoje, eu decidi pecar, eu vou pecar. Não. Existem pecados que eles são completamente premeditados. E aí aqui a gente entra na segunda palavra, que fala sobre essa questão de pecado deliberado, que é a palavra pechar. A gente falou de ratá, e a palavra pechar, que significa o quê? Violação deliberada, premeditada, obstinada de uma norma ou padrão. Ou seja, a pessoa sabe que aquilo é errado, mas ela planeja fazer aquilo. Por exemplo, uma pessoa não acorda assim da noite para o dia, né? É claro que isso vamos dizer assim, a pessoa vai desenvolvendo isso, mas ninguém nasce como um assassino. A pessoa, por mais que ela venha de uma família que tenha essas atitudes,
Mas aquele bebezinho que nasceu ali, ele não nasce como um matador, um pedófilo, ele não nasceu daquela maneira. Ele se torna. E uma pessoa que comete, por exemplo, atos como, por exemplo, um assassinato, um estupro e qualquer outra coisa, ele não acorda naquele dia já pensando fazer aquilo. Aquilo ali vai sendo projetado na mente do ser humano. Aquilo ali vai sendo desenvolvido. Por exemplo, não é uma pessoa que vai cometer assassinato. Ele planeja que tipo de arma ele vai usar. Ele planeja qual é o ambiente que ele vai cometer aquele tipo de assassinato. Qual que é o horário que ele vai cometer aquele tipo de ato. Tudo é o que? Planejado. Então, na Bíblia, né, essa expressão que é o pechar, ele aparece 135 vezes somente no Antigo Testamento. É o pecado que? Deliberado. É o pecado de rebelião. Aquela pessoa que sabe que é errado, mas ela continua fazendo. Ela não está nem mais aí. Né? O coração dela já foi completamente amortecido para a influência espiritual. É Deus trabalhando ali, mas ela está mais propensa a fazer o que é errado que o que é certo. Por quê? Porque não está interessado em fazer o que é certo. Esse pecado deliberado, planejado, é considerado o pecado de Lúcifer. Lúcifer planejou tudo o que ele ia fazer, irmãos. Não foi assim, ele decidiu, né? Não, do nada deu um surto psicótico no Lúcifer, em Lúcifer, e ele agora se levantou contra Deus. Não, aquilo ali foi o quê? Foi semeado, ó, foi diariamente, ele foi planejando, ele foi fazendo, ele foi lá conversando com os anjos, ele foi fazendo a cabeça de vários anjos, tanto que a Bíblia fala que ele levou a terça parte dos anjos. Então tudo aquilo ali foi o quê? Projetado, foi planejado. Então o pecado hoje, ele é algo muito ofensivo e é algo que separa a gente de Deus, né? A gente tem uma ligação, tem um fio de conexão, né? A gente está conectado com Deus através do sacrifício de Jesus. E aí Satanás vem para quebrar essa conexão. Ele vem para destruir esse vínculo entre nós. Ele faz isso através de quê? Através do pecado. E pecado é uma coisa muito séria, irmãos. Porque tem dia, né? Eu não sei vocês, mas como a gente tem uma natureza pecaminosa, todos os dias a nossa natureza ela não está propensa a fazer as coisas espirituais. Todos os dias, o que é natural para nós? É não ler a Bíblia, é não orar, é não fazer o culto com a família. Essa é a nossa natureza. Né? É seguir a vida, deixar o curso da vida seguir. Acordar, tomar café, trabalhar. Voltou, né? Tomou banho, jantou, dormir. Pronto, essa é a vida do ser humano. O ser humano faz isso, ou vai fazer outras coisas. Mas a nossa natureza, ela é inimiga das coisas de Deus. A nossa natureza, ela não gosta das coisas de Deus, ela não gosta das coisas espirituais. Você vê a luta que é para a gente poder desenvolver um movimento de oração na vida espiritual e na igreja? É uma luta, irmãos. É uma luta para você desenvolver, por exemplo, um grupo de estudo. Não, agora eu vou fazer um grupo de estudo. É uma luta, por quê? Porque as pessoas não querem. A nossa natureza não quer as coisas de Deus. E aí, a menos que a gente decida, né, ir à presença de Deus e buscar, aí o pecado ele vai se tornando o quê? Cada dia mais para nós ofensivo e não atraente. Né? Eu trocaria a palavra aí que o pregador colocou, que o pecado é bom, por atraente. O pecado é atraente para qualquer um. Né? Qualquer um. O pecado é atraente para todos. Não existe ninguém aqui que está nessa sala aqui que não tenha propensão ou desejo por alguma coisa que é pecado. Todos nós temos. Então ele é atrativo. Agora, a questão de decidir se vai pecar ou não, aí agora a escolha é nossa. Aí sou eu que no meio do percurso, né? É como se você tivesse numa corrida, irmãos. Até conta-se uma história que uma grande corredora já tinha ganhado, todos os anos ela ganhava a corrida daquela cidade. Ganhava os prêmios e as pessoas já não sabiam mais o que fazer, porque não existia nenhum tipo de corredor compatível para poder ganhar daquela corredora. E todos os anos as pessoas iam participar, mas já sabia quem ia ganhar aquela corrida. Até que um jovem ele teve uma grande ideia. Ele foi lá numa mina e colheu algumas pedrinhas, né? Algumas pedrinhas de ouro, né? E ali ele falou, eu vou ganhar essa corrida e vou usar a minha estratégia. Ele não era o mais preparado. A mulher treinava todos os dias, cuidava da alimentação, tinha preparo físico, não era um atleta. Ele não era um atleta. Mas ele falou, não, mas eu vou usar uma estratégia. E qual foi a estratégia? A corrida era durante o dia, o sol escaldante. Ele começou, a corrida começou e ela disparou. E ali ele tentou aproximar dela o mais perto possível. E ali ele lançou a primeira pedrinha na frente dela. Quando aquela pedrinha caiu lá na frente, o sol refletiu na pedra, chamou a atenção da corredora, ela parou para pegar aquela pedra. Apreciou, continuou correndo. Ele já ganhou o quê?
já ganhou alguns metros, né, de diferença entre ela e ele, ela já diminuiu. E assim ele foi fazendo durante toda a corrida. E quando menos esperou, aquela mulher não percebeu, porque ela se distraiu com aquelas pedras preciosas. E quando estava perto da chegada, ele lançou a pedra a maior pedra que ele tinha. E quando ela baixou para pegar, ele ultrapassou ela e ganhou a corrida. Então é isso que a gente está na nossa corrida, como a gente falou ali do ratá, né, que é a primeira palavra, que é errar o alvo. A gente está se preparando para ir para o céu. Mas enquanto a gente está se preparando para ir para o céu, Satanás fica lançando pedrinhas brilhantes na nossa frente, que é justamente o pecado. E aí vai atraindo a nossa atenção. E aí a gente para ver, para poder apreciar, gosta, né? Às vezes a pessoa não somente aprecia, contempla, mas acaba também pegando, né? Adquirindo, né? Praticando aquele pecado. E aí o que é que acontece? E aí o Satanás ele vai ganhando terreno, vai ganhando vantagem diante de nós. E aí cada dia mais a pessoa vai se desviando do foco que é Cristo Jesus. A gente vai parar aqui um tempo para poder orar, irmãos. Vamos orar aqui pelas nossas famílias, né? Não temos aqui nenhum pedido, né? Mas sempre tem algo importante para a gente poder orar. E aí a gente vai orar aqui pelas famílias, né? Eu vou pedir aqui a irmã Luciene para fazer uma oração para nós, irmã. Faz uma oração aí, irmãos. Vamos orar, irmã Luciene, em favor da igreja, né? Para que Deus ele traga um despertar, né? A igreja. A gente vai nas igrejas, irmãos, e é triste. A gente vê assim o clima, né, que muitas vezes se encontra as igrejas. Aquele clima parece que mais de velório do que de vida, né? As pessoas muito, assim, a mente parece que está muito em outro lugar, em outro mundo, parece que não está ali na igreja, né? As pessoas muito, sei lá, assim, um estado espiritual assim de muita mornidão. Então vamos orar por esse despertar, porque a gente sabe que é só Deus que pode fazer isso na vida do ser humano. Então vamos orar por nós e vamos orar pelos nossos irmãos, né? Vamos orar aí também, irmã, a senhora menciona aí também o Caleb, né? Existem Calebs que já está sendo realizado, foi feito já um ali no Águas Lindas, está sendo feito um lá no São Lucas, tem outro sendo feito lá no Nova Esperança, sábado agora vai começar no Bom Jesus, no Caetanópolis. Vamos orar para que Deus realmente toque no coração das pessoas e que não seja mais um Caleb, né? Não seja mais uma programação que as pessoas vão lá apenas para ganhar brindes, mas que as pessoas lá entendam o projeto espiritual, o plano da salvação que Deus tem para elas e possam entregar a vida ao Senhor Jesus. Tá bom, irmã? Então a senhora vai orar aí por esse despertamento da igreja e ora também aí pelo projeto Caleb, pelo evangelismo Caleb, por gentileza. Tudo bem. Então, vamos orar. Aqueles que puderem se ajoelhar, que se ajoelhem para nós podermos falar com Deus nesta hora. Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Pedimos que o Senhor Jesus e o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco nesta hora, Senhor. Nos batiza a cada dia em nossas vidas. Nos preenche, Senhor, nosso vazio que estamos sentindo, que nossos irmãos sentem também a falta da Tua presença, mas que o Senhor, nesta hora, venha preencher, Senhor. Venha cuidar de cada um de Teus filhos, Senhor. Também te apresento a vida daquelas pessoas que perderam os entes queridos, nas conturbações da vida, nos momentos que estão acontecendo neste mundo, mas que o Senhor venha confortar o coração de cada uma de suas famílias. Te apresento também o meu genro também, Senhor, que nesta hora está viajando por uma situação que ele perdeu a irmã dele também, mas que o Senhor venha levar ele em paz e segurança e venha confortar o coração dele e toda a família. Amém. Que estão passando por situações difíceis. Amém. Também te apresento, Senhor, a Tua igreja, não só a igreja do Bom Jesus, mas a igreja mundialmente, onde estão acontecendo e preparando para o Caleb, para aqueles que já estão trabalhando na Tua obra, que o Senhor venha abrir a mente, o coração, o pensamento, para que cada pessoa que se encontra naqueles momentos do Caleb, que estão planejando, venha receber a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, e que venha ser reavivada, Senhor, a Tua igreja. Amém. Principalmente, Senhor, coloque em Tuas mãos a nossa igreja do Bom Jesus, que precisa muito, muito, Senhor, de ser reavivada.
Teu, quer receber a Tua unção, Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a continuar na Tua caminhada. Sabemos que está bem próximo, Senhor Jesus, a Tua volta. E nós queremos estar preparados para esse grande dia, Senhor. Nos desperta, Pai, a cada dia, nessa hora, para estar em comunhão com o Senhor Jesus. Abre nossas mentes, Senhor. Que o Senhor venha reavivar cada dia, Senhor, nossas mentes, nosso coração, derramando a Tua unção, Teu Espírito Santo, Teu batismo a cada um dos Teus filhos que Te buscam. E também abrir a mente daquelas pessoas, Senhor, que estão participando do Caleb, para que não seja só um momento de assistir, mas de cultuar aquele momento da Tua palavra. Amém. E de aceitar, Senhor, e de aceitar o batismo, de aceitar a Tua palavra, Senhor, e de ter aquele reavivamento, aquele encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Amém. Permaneça conosco, Senhor, nesta hora. Que o Senhor venha nos ajudar, que nós não venhamos desistir dessa caminhada, Senhor, porque estamos bem próximos, Senhor. Estamos bem próximos da Tua volta. Nos prepara, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Nos ajuda a viver firme nessa jornada, nessa caminhada. Nos desperta todo dia nesta hora para Te buscar e ter esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Amém. Porque só neste momento nós sabemos o quanto é tão bom e maravilhoso estar na Tua presença, Senhor. Amém. Fica conosco nesta hora. Te apresento nossos momentos, esse culto desta hora, Senhor, que venha servir de um alimento, de um pão, de nos alimentar com o nosso vida espiritual, Senhor. Amém. Glória a Deus. Conosco nesta hora são as bênçãos que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor. Amém. Meu louvado, Pai. Amém. Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade aqui ao nosso tema. Então, como a gente estava falando, né? Então, o pecado, ele é algo que realmente a gente precisa entender. Outro dia eu estava vendo um vídeo bastante interessante, porque assim, no passado, antes de Cristo vir, o povo de Israel, eles precisavam matar o cordeirinho, né? Eles precisavam matar o cordeirinho que representava Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles tinham que matar ali o cordeirinho que representava Jesus, tinha que haver o derramamento de sangue. A própria Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há purificação, né, do pecado. Mas assim, o que mais me chamou a atenção naquele vídeo, irmão, sabe o que era? É que aquele cordeirinho que era morto, muitas vezes era um cordeirinho de estimação da família. Aquele cordeirinho ali, ele era um cordeirinho que estava sendo criado como se fosse um cachorrinho de estimação, como se fosse um gato. Era aquele cordeirinho que a pessoa pegou ele bem bebezinho ali e ali viu ele crescer dentro da sua casa. Era aquele cordeirinho que foi alimentado, que foi dado água, que brincava com as crianças. E de repente chegou o grande dia daquele cordeiro ser morto. Imagine a dor, né, que era causada no coração da família, por saber que algo tão importante, algo que tinha ali um vínculo afetivo na vida daquela pessoa, agora seria morto por algo que ele nem sequer tinha culpa, né? Ele não tinha culpa de estar morrendo por algo que ele não cometeu, né? O cordeirinho não cometeu pecado. Quem cometeu pecado foi o ser humano, né? E a gente percebe que o pecado, como ele é ofensivo, né? Antes era o cordeirinho e agora Cristo Jesus veio para morrer por causa do nosso pecado. Então, por isso que o pecado, irmãos, ele, como diz o Romanos, né? O salário do pecado, ele é o quê? É a morte. Então, a gente precisa entender que o pecado, ele traz morte. E essa morte que o pecado traz, ele traz em vários sentidos. Primeiro é a morte espiritual. Uma pessoa que vive em pecado, ela está morrendo espiritualmente. A partir do momento que ela escolheu pecar, é porque a sua vida espiritual, primeiro, não está boa. A vida espiritual ela está ali a desejar, não está buscando a Deus. A natureza carnal está sendo mais alimentada do que a natureza espiritual.
E a partir do momento que a pessoa vive em pecado, ela está diariamente matando a sua vida espiritual. Ela está cada dia mais o quê? Ela está enterrando a vida espiritual. E aí, com o passar dos anos, o que acontece? Primeiro acontece a morte espiritual e depois vem o quê? Vem a morte eterna. Porque o pecado ele não leva somente à morte física, né? A pessoa ali vive cometendo coisas erradas e em algum momento ela vai ser morta. Por exemplo, uma pessoa que vive cometendo assassinatos. Uma hora, alguém vai acertar um tiro nela, uma facada e vai acabar morrendo, né? A gente vê várias pessoas aí, por exemplo, na cidade que eu morei, tinha um homem lá que era considerado o maior matador da cidade, né? Se você quisesse encomendar um crime, era só contratar essa pessoa e ele ia lá e ele matava por gostar mesmo. Era um ex-policial e que se tornou isso aí. Tinha um respeito muito grande até pelos policiais da cidade, para você ter uma ideia. E aí esse homem, eu ouvi falar, eu não cheguei a conhecer, mas diz que esse homem ele não conseguia dormir à noite. Porque quando ele ia dormir, vinha todas aquelas cenas, né, das pessoas que ele matou, né? E diz que para ele conseguir dormir, ele tinha que se embriagar praticamente todas as noites. Todas as noites ele dormia bêbado, para poder conseguir dormir. E até que chegou um dia que ele cometeu um pequeno deslize. Ele sentou em um determinado lugar, sentou de costa para a rua. E aí passou um rapaz de moto. E aí aquele rapaz de moto viu ele ali, foi em casa, pegou a arma e voltou. Ele continuava de costa. Chegou lá, deu vários tiros e matou aquele rapaz. Aquele homem, né? E aquilo ali houve uma comoção na cidade, porque as pessoas gostavam daquele... Gostavam assim, né? Porque ele matava muito bandido, né? Então a cidade assim tinha um apreço. E para você ter uma ideia, quando aquele homem houve o enterro dele, várias viaturas de polícia acompanhando o enterro dele, porque os policiais, o trabalho sujo que os policiais não queriam fazer, colocava na mão dele. Então os policiais gostavam dele também. Então você vê que o pecado, ele traz o quê? Morte física. Esse rapaz ele acabou pagando, né, pelos erros que ele cometeu. Matou várias pessoas e acabou também provando do próprio veneno, sendo assassinado, né, de forma brutal. Então o pecado ele traz essas consequências, irmãos. Não é somente a morte espiritual. A morte espiritual é um processo diário, né? A pessoa decide não fazer mais a vontade de Deus, decide viver em pecado, então ela vai morrendo espiritualmente. E aí depois vem a morte, aí pode acontecer a morte física e depois vem a morte eterna, que é o que a Bíblia está falando, que o salário do pecado é a morte. Então a pessoa que escolher viver constantemente pecando, ela quando Jesus voltar, né, o resultado, né, que ela vai receber, a consequência pelos seus atos é o que? A morte eterna. Vai morrer fisicamente, aqueles que morrerem antes de Jesus voltar, e quando Jesus voltar, aí vai ser ressuscitado depois de 1000 anos para morrer de novo. Mas aí ela vai saber por que ela está morrendo, né? Porque ela ali vai ver diante de Deus que o juízo de Deus está sendo cumprido diante da vida dela e por isso ela está agora recebendo o castigo eterno, a morte eterna por causa dos seus pecados. Então, queridos, que Deus ele continue abençoando a vida de cada um de nós e que a nossa escolha no dia de hoje não seja, né, viver uma vida de pecado. Você fala assim, não, pastor, mas eu não tenho essa vida não de pecado e tal. Mas assim, possa ser que você não tenha uma vida deliberada, irmãos. Mas existem pecados, até alguns consideram, né? Pecado e pecadinho, né? Mas pecado é tudo igual. O que aumenta, na verdade, a diferenciação é só a consequência do pecado. As consequências, dependendo do pecado, são diferentes. Mas pecado é pecado, né? Então a gente precisa realmente pedir a Deus que nos ajude a viver não uma vida de pecado, mas que Deus nos ajude a viver uma vida ao lado dele, de tal maneira, irmãos, que a gente venha ter ranço pelo pecado. A gente venha não querer desejar o pecado, mas que a gente venha olhar para o pecado como uma repugnância, como algo tão prejudicial, que cada dia mais a gente queira o quê? Viver distante dele e não próximo. Porque quanto mais próximo do pecado, irmãos, mais perigoso para cada um de nós. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós vamos encerrar aqui os nossos momentos, né? Já estamos aí há 43 minutos, né? O nosso culto. Tivemos aí o nosso momento de oração e agora vamos encerrar também com mais um momento de oração. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos, e que nós possamos desejar cada dia mais estar ao lado de Jesus, porque a única maneira da gente vencer o pecado é se a gente estiver com Jesus. Não tem como a gente vencer o pecado sozinho. Se você achar que você vai vencer o pecado lutando sozinho, você já perdeu essa batalha.
Porque a gente sozinho a gente não tem como vencer. Mas com Jesus todas as coisas são possíveis. Então, Jesus ele trabalha 3 estágios na vida da gente. Primeiro, quando a gente aceita Jesus, ele nos liberta o quê? Da condenação do pecado, que é o processo de justificação. Depois, Deus ele trabalha conosco o quê? Ele vai trabalhar o período da santificação, que é o quê? A influência do pecado. Quanto mais você se santificar, mais longe do pecado você vai estar, que é o segundo estágio. A primeira é a libertação do pecado, é a justificação, e aí depois o segundo estágio é a santificação que Deus trabalha, que ele vai trabalhando justamente o quê? Trabalhando na vida da pessoa ali. Só estou fechando o áudio aqui, eu acho que é do Ronismar, deixar fechado aqui, senão vai interferir aqui na nossa fala. Então ele vai estar trabalhando o quê? Libertando a pessoa da prisão do pecado, que é o processo de justificação. Depois ele vai estar trabalhando a santificação, que é a influência do pecado. O pecado já não vai ser mais atrativo, né? A pessoa cada dia mais vai rejeitando o pecado porque ela está conectada com Jesus. E o último estágio acontece quando Jesus voltar, que é Deus vai libertar a gente da presença do pecado. Não vai existir mais nem pecado e nem pecadores. Os pecadores serão transformados e o pecado será aniquilado junto com seu causador, que é o próprio Satanás. Então são esses três estágios que nós iremos passar, né? O processo da libertação do pecado, da influência do pecado e da presença do pecado. Então que eu e você possamos estar aí no segundo estágio, né, irmãos? Que é o da santificação. Que Deus santifique a sua vida diariamente, para que você tenha prazer em viver ao lado de Jesus e que o pecado ele não seja atraente para nós. E se em algum momento for, é porque nós não estamos orando o suficiente, é porque a gente não está buscando a Deus o suficiente, por conta disso o pecado ele se torna atraente. Que Deus abençoe. Quero terminar agora com uma oração, pedindo a Deus aí por cada um de nós, para que Ele nos dê força para realmente vencer o pecado. Tá certo? Pastor, Diga, Ronismar. é o seguinte, tipo assim, tu já sabe do trabalho que eu faço nas igrejas, sabe? Uhum. Os projetos. Sim. Aí é o seguinte, eu quero saber se eu tenho a tua aprovação para esse trabalho que eu estou fazendo. Eu vou começar a fazer nas igrejas agora. É um projeto, Jesus voltará. Uhum. Tudo que é feito para semear a palavra de Deus, Ronismar, é válido, né? Não depende exatamente de mim, né? Essa autorização de você fazer o trabalho, né? Aí você precisa se conectar com as igrejas, né? Se você quer fazer esse trabalho com as igrejas, né? Entrando em contato com eles direitinho. E aí eles darem a oportunidade para você justamente aí de divulgar esse trabalho. Lembrando que esse trabalho que você deve fazer, né, é um trabalho de semeadura da palavra de Deus, né? Nunca assim, eu sei que você tem os seus custos, né, como você comentou, né, tem ali um custo de consultoria, né? Isso aí o púlpito não pode ser usado para isso, né? Nesse sentido não, né? Aí seria mais um trabalho individual, né? Alguém te procurar para fazer. Agora use o púlpito para exaltar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Isso aí qualquer um de vocês tem a minha aprovação. Você subir no púlpito hoje para pregar a palavra, né, é o que nós mais precisamos. Isso precisa ser feito. E Deus está levantando uma geração, né, está levantando pessoas para o tempo que nós estamos vivendo para pregar a palavra, né? Precisamos pregar a palavra porque o povo precisa da palavra, a palavra de Deus. Beleza, meu amigo? Beleza, obrigado, pastor. Vamos orar então para a gente concluir aqui o nosso culto? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que cuida de nós e é aquele que nos dá, Senhor, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos liberta do pecado. O Senhor também quer trabalhar em nós que o pecado não seja influente na nossa vida, quer tirar essa influência de nós. E também o Senhor um dia, Senhor, tirará do teu povo, deste mundo, a presença do pecado. Então nos ajude para que a gente venha viver todos esses processos, até que o Senhor volte e leve a gente para morar contigo no céu, onde não haverá mais a influência do pecado, não haverá mais a presença do pecado, e nós viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando aqui os nossos irmãos, as suas famílias,
a sua vida particular, as suas lutas, que o Senhor dê a cada um de nós, Senhor, a vitória em nome de Jesus, porque é a vitória que nós tanto precisamos e ela só é possível através de Cristo Jesus. Colocamos a nossa vida em tuas mãos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, o seu dia, tá bom? Pode abrir o seu áudio aí, dar um bom dia, tá bom? Bom dia, na presença do Senhor. Deus abençoe cada um de nós. Amém. Boa noite, pastor. Bom dia. Boa noite. Ainda tá de noite aí, né, minha amiga? Mas bom dia. Parabéns aí por estar com a vovó, viu? Assistindo o culto aí, né? Toda juvenil que tem essa disposição não, viu? Que Deus te abençoe. Débora, pastor. Bom dia a todos. Deus abençoe cada um. Bom dia, Vânia. Bom dia ao Alex aí, Francinete, que entrou aqui, a irmã Marilene, Zenaide. Deus abençoe todos vocês, viu? E um excelente dia de preparação para o sábado do Senhor. Valeu, gente. Deus abençoe, viu? Um grande abraço. Tchau, pastor. Tchau, tchau. Fica com Deus.